Olá, boa noite para você. O Jornal do Ônibus de hoje começa falando de renovação de frota. A empresa de transportes Andorinha anunciou o início de seu processo de renovação de frota para esse ano de 2024. A empresa estará recebendo em breve 20 unidades do Marco Polo Paradiso G8 1800DD, montados no chassi Scania do modelo K450. Dois detalhes chamam a atenção nessa renovação. O primeiro deles é o chassi. A fabricante trocou a Mercedes-Benz pela Scania em seus veículos de 2 andares. O outro detalhe é a pintura. A empresa usará uma cor laranja com detalhes em verde, saindo das tradicionais cores azul e verde utilizadas nas últimas renovações. Alguns coletivos já estão prontos e começam a ser entregues nos próximos dias. A tendência é que a Andorinha escale esses coletivos em linhas dentro do estado de São Paulo e em ligações ligando o estado paulista até o Paraná e o Mato Grosso. Tem renovação de frota vindo para o grupo JCA também. Serão 159 novos coletivos, distribuídos entre as empresas do grupo. Chama a atenção a volta das renovações com a Scania. Pelo jeito, não deu nada bom a última renovação feita com Mercedes. E os problemas com a Mercedes já são mais do que conhecidos por mim e por vocês que me acompanham. Não é de hoje que sobram relatos de problemas nos Euro 6 da MB. Não contente com esses defeitos, o JCA volta a renovar com Scania. Vamos ver então como ficou a divisão em cada empresa. Olha só. A Autoviação 1001 está adquirindo 42 ônibus novos. São 9 unidades do Marco Polo Viaggio G8050 Scania K320 e 33 unidades do Marco Polo New Senior F Volksbus 960. A Aviação Cometa vai receber 50 ônibus novos, sendo 41 Marco Polo Paradiso G8200 Scania K320 e 9 unidades do Marco Polo New Senior F Volksbus 960. Por fim, a Autoviação Catarinense vai receber o maior contingente de veículos, 67 ao todo, sendo 39 Marco Polo Paradiso G8 1800DD, Scania K450 e 28 unidades do Marco Polo New Senior F, Volksbus 960. Tá mais do que claro. Se a Mercedes-Benz, mesmo ainda sendo líder de mercado aqui no Brasil, não correr atrás dos prejuízos com os novos chassis Euro 6, vai seguir perdendo cada vez mais clientes. Do que adianta o empresário economizar nas peças e no óleo diesel se qualquer problema no sistema eletrônico tem que mandar o veículo para a concessionária? Problemas no Euro 6 da Mercedes sobram, dá para dar e vender, e a fabricante precisa correr o mais rápido possível atrás desse prejuízo. A troca do JCA por Scania é uma tendência em outras empresas pelo país. O Grupo Comport, mesmo ainda sendo um grande frotista de Mercedes, tem renovado parte de suas frotas com Volks, Volvo e até Scania. O mesmo acontece no Grupo GBS, outro grande frotista de Mercedes. Nas últimas renovações, tivemos Volvo e até um coletivo da Scania. E não esquecendo, o GBS trouxe também veículos com chassis Volksbus. É preciso que a Mercedes abra os seus olhos e corrija esses defeitos. Tem chamado a atenção de busólogos que passam pela fábrica da Irizar em Botucatu, lá no estado de São Paulo, vários modelos na cor branca, com chassis Euro 6 e no padrão brasileiro. Aparentemente são veículos à pronta entrega. Resta saber para qual empresa esses veículos vão, se realmente é ou não aqui do nosso país. Fica aí a curiosidade. A nova Itapemirim Suzantur anunciou a retomada em massa de mais 28 linhas de ônibus interestaduais. O foco nessa fase são as linhas paralisadas pelas antigas administrações na região Nordeste. Os serviços ocorrem por meio de arrendamento judicial. De acordo com o diretor operacional da nova Itapemirim Suzantur, Júlio César de Assis, com este lote, o total de linhas reativadas passa para 101, o que significa 84,15% de toda a malha operacional correspondente a Itapemirim Caiçara. Abre aspas.
é a continuidade deste processo de implantação de retomada e expansão das nossas operações. Fizemos a comunicação formal à NTT da reativação de mais 28 linhas, com ênfase no Norte e Nordeste, neste mês de outubro de 2024. As datas precisas ainda serão informadas, de acordo com as liberações da agência. Ao todo, mais de 823 mercados serão atendidos pela empresa. Fecha aspas. Segundo a CIS, a frota soma agora 202 ônibus e o crescimento tem sido como esperado. Abre aspas. É importante lembrar que em 4 de novembro de 2024, a Suzantur fará 20 meses de operação à frente deste projeto de reestruturação de linhas, guichês, marca e da imagem da Itapemirim. Durante este tempo, a empresa já soma 202 ônibus na sua frota operacional. Em menos de 2 anos, estamos retomando um atendimento que abriga uma história de mais de 70 anos. Fecha aspas. Para o diretor operacional, os serviços têm sido bem avaliados pelos passageiros. Abre aspas. A retomada está sendo feita de maneira consciente, com os pés no chão, e de maneira acertada, no ritmo esperado. Por este motivo, o crescimento tem sido sustentado e cada vez mais passageiros em todo o Brasil estão voltando a andar de Itapemirim. São ônibus novos, 0 km ou seminovos, frota com qualidade, motoristas e demais colaboradores treinados para atender bem. A satisfação sobre nossos serviços supera as demais empresas, e isso fica claro pela procura cada vez maior pela nova Itapemirim Suzantur, mesmo com outras empresas fazendo trechos semelhantes. Fecha aspas. A entrevista foi concedida ao portal Diário do Transporte. Veja aqui na tela as linhas que serão reativadas. Teresina Belém via Bacabal, ligação entre o Piauí Pará via Maranhão, Rio de Janeiro Marataízes via Campos dos Goitacazes, importante ligação entre o Rio e o Espírito Santo, Campos dos Goitacazes, Cachoeiro de Itapemirim via Mimoso do Sul, também uma ligação entre o Rio e o Espírito Santo, Campos dos Goitacazes, Cachoeiro de Itapemirim via Átilo Viváqua, uma importante ligação também entre o Rio e o Espírito Santo, Campos dos Goitacazes, Muqui via Mimoso do Sul, uma importante ligação também entre o Rio e o Espírito Santo, Vitória, São José dos Campos via Aparecida, ligação entre São Paulo e o Espírito Santo, Rio de Janeiro Salvador via Governador Valadares, ligação entre o Rio e a Bahia passando por Minas, Brasília Belo Horizonte via Curvelo, ligação entre a capital federal e Minas, Alegre e São Paulo via Itaperuna, ligação entre o Espírito Santo e São Paulo passando pelo Rio, Rio de Janeiro e Ipu via Teresina e Guaraciaba, uma importante ligação entre o Rio e o Ceará passando pelo Piauí, Rio de Janeiro Feira de Santana via Governador Valadares, ligação entre o Rio e a Bahia passando por Minas, São Paulo Fortaleza via Barro, importante ligação entre São Paulo e o Ceará, São Paulo Juazeiro do Norte via Barro, outra importante ligação entre São Paulo e o Ceará, São Paulo Governador Valadares via Caratinga, ligação entre São Paulo e Minas, São Paulo Caratinga via Muriaé, São Paulo Muriaé via Leopoldina, 2 linhas de importante ligação entre São Paulo e Minas, Salvador Recife via Palmares, linha curtinha ligando a Bahia até Pernambuco, Timbaúba São Paulo via Surubim, uma importante ligação entre Pernambuco e São Paulo, Campina Grande Rio de Janeiro via Caruaru, linha que liga a Paraíba até o Rio, passando por Pernambuco, Salvador Sobral via Fortaleza, linha que liga a Bahia até o Ceará, São Paulo Canindé via Picos, importante ligação entre São Paulo e o Ceará passando pelo Piauí, São Paulo Serra Talhada via Floresta, linha que liga São Paulo até Pernambuco, São José dos Campos Itaiobim via Governador Valadares, São José dos Campos Teófilo Otoni via Governador Valadares, 2 linhas ligando São Paulo até Minas, Juiz de Fora Brasília via 7 Lagoas, linha que liga Minas até a capital federal, Rio de Janeiro Anápolis via Brasília, linha essa que liga o Rio até Goiás, passando pela capital federal, a linha Juiz de Fora Florianópolis via Joinville, uma das poucas linhas para o sul do país, e a Salvador Recife via Paulo Afonso BR-423. A informação sobre a retomada de linhas foi dada inicialmente pelo portal Diário do Transporte. Falando em Nova Itapemirim, a empresa já recebeu 16 dos 40 ônibus 0 km do mais recente lote adquirido pela empresa. A conclusão da entrega deve ocorrer em novembro.
São veículos de carroceria Marco Polo Paradiso G8 1350 e chassi Mercedes-Benz O500 RSD. O grupo Univale deixará de operar na Bahia depois de 25 anos. As empresas do grupo têm declarado insuficiência nas operações, com a falta de investimento no sistema e a falta de fiscalização do poder público perante o transporte clandestino. As empresas Cidade das Águas, Metropolitanos Brisa e Univale deixam o estado até o final do ano. A Turim Transportes, em contrapartida, deve permanecer no setor de fretamento e turismo. No Grupo Comporte, a Penha deve começar nos próximos dias as operações de seus novos Apache VIP5 nas operações da Princesa do Norte, região de Santo Antônio da Platina, aqui no Paraná. Os veículos, inclusive, receberam uma espécie de isofilme nos vidros. Essa operação confirma a tese de que a Princesa do Norte vai ser a próxima empresa do Grupo Comporte a ser incorporada, neste caso pela Penha, no Paraná, e pela Piracicabana, no estado de São Paulo. Falando em Grupo Comporte, todos os carros que ainda tinham o nome da Empresa Cruz agora têm o nome da Piracicabana. A Empresa Cruz foi incorporada já há alguns meses, mas alguns coletivos ainda tinham o nome da companhia. Sendo assim, mais uma pintura nasce na empresa. Agora é a vez do caixa de remédio na cor amarela, misturado com o padrão do Expresso de Prata. Os únicos coletivos que ainda permanecem com o nome da Cruz são os Comil DD, com a pintura naquele formato de sol. Gente, é incrível, né? O tanto de pintura que a Piracicabana já tem em sua frota. Virou uma salada, né? Não tem padronização nenhuma. Pelo que eu me recordo, a Piracicabana tem hoje pelo menos 7 padrões de pintura, espalhados, claro, pelo estado de São Paulo. Tem o padrão da Empresa Cruz, com a tipografia do Expresso de Prata. Eu sei que ainda tem alguns carros com a pintura da Breda. Tem aquela pintura vermelha no padrão caixa de remédio, a pintura azul também no padrão caixa de remédio, tem a pintura do Expresso de Prata, a pintura de fretamento do Expresso de Prata e, recentemente, aquela pintura mais simples, mais branca do serviço de fretamento. Tá uma salada, minha gente, uma salada. Você vê um carro da Piracicabana, você pode até pensar que é outra empresa, porque se você vai na região de Marília, região de Bauru, é o padrão do Expresso de Prata. Desce para Araraquara, já é o padrão da Empresa Cruz. Vai para o litoral, é o padrão da Breda. Passa para Campinas, é o padrão de fretamento. E desce para a capital, vira aquela saladona de pinturas. Incrível isso, incrível. Gosto muito do Grupo Comporte, mas essa parte de pintura, o pessoal vacila bastante, hein? Lembrei aqui também. No serviço suburbano, tem alguns carros que estão rodando com a pintura de Brasília, da Piracicabana, a Piracicabana DF, e do serviço Zebrinha. Meu Deus do céu, então já é pelo menos aí uns 8, 9 padrão de pintura. Meu Deus, gente, cada coisa. A Aviação Garcia iniciou a venda de seus primeiros Marco Polo Paradiso G8 1200, montados com chassis Mercedes-Benz O500 RS e Euro 5. São veículos com 42 poltronas. O preço que a Garcia oferece neles é de 1,1 milhão de reais. Em breve, a Garcia vai receber mais ônibus novos, 0 km. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, Mercedes-Benz é condenada a pagar milhões por assédio moral contra funcionários reabilitados. E a seguir, as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. O Jornal do Ônibus volta em instantes. Não saia daí. Os ônibus expressos de Curitiba, no Paraná, precursores dos atuais sistemas de BRT, completaram 50 anos de existência. Florianópolis deve ganhar um sistema de mobilidade e planejamento inspirado em Londres e Copenhague. O transporte coletivo de Lavras, em Minas Gerais, tem uma nova empresa. É a Aviação Real, que venceu a licitação contra a Aviação Avante, de Montes Claros. A Real substitui a Autotrans, é a empresa que pertence ao mesmo grupo acionário. Na capital, o Ministério das Cidades anunciou a seleção da proposta da Coletiva em São Lucas para o programa Novo PAC, Mobilidade Urbana, Eixo Renovação de Frota.
A proposta, financiada pela empresa junto ao banco Mercedes-Benz, totaliza 15,4 milhões de reais, com recursos provenientes do FGTS. A Gontijo está oferecendo ônibus DDs na linha Belo Horizonte-Januária. O transporte intermunicipal de São Paulo teve uma queda de 3,6% no número de passageiros em 2024, com 1.911.774 viagens realizadas entre janeiro e agosto, segundo a Artesp. Fatores como o transporte clandestino, caronas e teletrabalho contribuíram para essa redução. Apesar disso, houve pequenos aumentos em fevereiro e abril. A Artesp, responsável pela fiscalização do setor, alerta sobre riscos do transporte não autorizado e continua suas operações de fiscalização. A agência também incentiva denúncias de problemas nos serviços de transporte. Na capital, o secretário executivo de Transporte e Mobilidade Urbana, Gilmar Miranda, autorizou a liberação de R$ 9 milhões para a Gatusa. Os recursos serão usados para subsidiar a compra de ônibus elétricos, conforme o projeto de eletrificação da frota. A Prefeitura definiu um plano de subvenção, considerando que os ônibus elétricos custam em média 4,3 vezes mais que os ônibus a diesel, transferindo o valor que cobra a diferença entre os dois modelos. Em Brasília, a nova linha de ônibus 0.019 do serviço Zebrinha começa a rodar na próxima segunda, em Ceilândia, facilitando a integração com as estações do metrô. As tarifas do transporte intermunicipal semi-urbano, na Bahia, subiram 2,02%. Já as linhas do transporte intermunicipal subiram 6,84%. A região metropolitana do Recife terá até o dia 3 de novembro um micro-ônibus da Ancai disponível para testes. No Rio Grande do Norte, Mossoró teve transporte gratuito hoje na Festa das Crianças. A Aviação Centro foi autorizada a operar 3 linhas interestaduais, sendo elas a Salgueiro São Paulo via Belo Horizonte, Salgueiro São Paulo via Brasília e a Cajazeiras São Paulo via Rio de Janeiro. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. O Rápido Araguaia, empresa com sede em Goiânia, iniciou o processo de repintura de parte de sua frota, com um novo padrão dos veículos do eixo Norte-Sul e Anhanguera. Os coletivos que tinham cor branca passam a ter agora a cor verde, padrão do sistema de BRT. O juiz Alaor Piacini, da 17ª Vara Federal Civil da Seção Judiciária do Distrito Federal, determinou a liberação de um ônibus da Real Sul Transportes, apreendido pela NTT em 24 de agosto de 2024, durante uma fiscalização em Taguatinga. O veículo foi rebocado por um guincho em péssimas condições, com 48 anos de uso, pneus carecas e ferrugem. A decisão se baseou na ilegalidade de condicionar a liberação de veículos apreendidos ao pagamento de despesas, reforçando a jurisprudência do STJ, Superior Tribunal de Justiça. O juiz argumentou que a retenção do ônibus afeta a atividade empresarial da empresa. A Real Sul, que teve outros 10 coletivos apreendidos, pediu a proibição da fiscalização, mas o pedido foi negado, pois a fiscalização é uma atribuição legal da NTT. O juiz autorizou somente a liberação do ônibus que foi apreendido por esse guincho, sem o pagamento de multas, desde que não haja motivos para a nova apreensão. Foi assinado um acordo para a compra de 600 ônibus novos para a região metropolitana de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, com investimentos de R$ 382 milhões até o final de 2025. Os novos veículos, menos poluentes, devem começar a ser entregues ainda este ano e vão renovar 25% da frota atual de 2,4 mil ônibus. Os recursos vêm do acordo de reparação após o rompimento da barragem em Brumadinho. Além dos 600 ônibus, as concessionárias se comprometem a adquirir mais 250 coletivos até 2025, reduzindo a idade média da frota de 11 para 6 anos.
Os critérios para a alocação dos novos veículos vão ser definidos em conjunto com os consórcios e a CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura. No Rio, as empresas de ônibus da capital seguem vendendo ônibus antigos e reformando alguns coletivos. É o caso da aviação Vila Isabel, que reformou uma unidade do Caio Mondego H montado sobre o chassi Mercedes-Benz. Também na capital, o canal teve acesso com exclusividade a uma planilha que mostra as vendas de ônibus realizadas pela Autoviação Jabur neste último mês. Foram vendidos 5 Comil Campione para Atlântico Transportes da Bahia, 10 Marco Polo Sênior para Palmares lá do Rio, mais 10 Sênior para Transportes Campo Grande e uma unidade do Sênior para Cérvulo Transportes. Com a renovação de frota de Presidente Prudente, a Sansetur remanejou de volta para a Americana alguns coletivos que estavam no Oeste Paulista. E olha, os relatos do pessoal de Americana é de que veículos que estavam bons voltaram agora numa situação capenga e bem deteriorados. A 13ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou um recurso da empresa Rico Transportes contra o Banco Caruana, que buscava a apreensão de ônibus utilizados pela empresa no transporte coletivo de Rio Branco, lá no Acre. A decisão suspende a apreensão, pois os coletivos são essenciais para o transporte coletivo do município, e a medida traria mais prejuízos para a empresa do que benefícios ao banco. A Rico em questão já quitou as parcelas que estavam atrasadas, porém, não pode transferir nenhum ônibus para outros proprietários. O banco havia conseguido a apreensão de 16 ônibus, devido a uma dívida de 2,62 milhões de reais, que estava sendo contestada. A Mercedes-Benz do Brasil foi condenada a pagar 40 milhões de reais em danos morais coletivos por discriminação e assédio moral contra trabalhadores lesionados em sua fábrica de Campinas. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região foi motivada por denúncias do Ministério Público do Trabalho e do Sindicato dos Metalúrgicos. Funcionários relataram humilhações e ofensas após retornarem de afastamento por lesões, além de serem impedidos de participar de eventos ou serem promovidos. O Ministério Público do Trabalho constatou que a empresa não tinha um programa de realocação para trabalhadores reabilitados. A condenação exige que a Mercedes-Benz adote medidas para cessar o assédio moral, crie programas de prevenção e mantenha uma ouvidoria interna. A empresa ainda pode ser multada em R$100 mil por trabalhador assediado ou em 10 mil por dia em caso de descumprimento. É lamentável que casos como esse venham a ocorrer em uma das principais fabricantes do país. Precisa ser feito um combate extensivo contra essas práticas abusadoras. Esse caso da Mercedes-Benz veio à tona, e os outros tantos casos que existem por aí e não são divulgados. Trabalhador no Brasil e em qualquer lugar do mundo merece respeito e dignidade em seu ambiente de trabalho. São princípios inegociáveis. A Buscar participará como patrocinadora do evento Fretamento 2024, de 18 a 20 de outubro, em Atibaia, lá em São Paulo, onde apresentará os modelos Elbus FT e Panorâmico DD NB1. O diretor comercial da Buscar, Paulo Corso, destacou a crescente demanda no setor de fretamento e, com seus modelos, atendendo a essa necessidade. O evento, promovido pela Antur e Fresp, discutirá tecnologia e sustentabilidade no transporte, oferecendo a Buscar uma oportunidade para fortalecer relações comerciais e buscar novos negócios. Veja a seguir as vagas de emprego disponíveis no mundo rodoviário. O Jornal do Ônibus volta em instantes. Não saia daí, eu te espero. Hora da gente falar de emprego aqui no Jornal do Ônibus. A Sansetur e o Grupo Chedid está contratando profissionais no estado de São Paulo. Em Itanhaém, há vagas para auxiliar de tráfego e motorista. Em São Sebastião,
oportunidades para auxiliar de limpeza, motorista urbano, motorista escolar, motorista rodoviário, manobrista e lavador de ônibus. Em Caraguatatuba, vagas para motorista e garagista. Em Peruíbe, há vagas para motorista de ônibus e auxiliar de tráfego. Em São Vicente, oportunidades para técnico de segurança do trabalho. Já em Cubatão, vagas para motorista de micro-ônibus escolar. Em Ubatuba, vagas para motorista, fiscal, lavador e auxiliar de limpeza. Em Indaiatuba, vagas para auxiliar de eletricista, auxiliar de mecânico, motorista urbano, motorista escolar, manobrista, mecânico e auxiliar de limpeza. Em Americana, vagas para motorista urbano e monitora. Já em São Carlos, oportunidades na Rigras para motorista urbano. Em Atibaia, vagas também para motorista. Seguimos no Grupo Xedid. A Science Penha tem vagas para jovem aprendiz. Já a Visatur tem oportunidades para motorista de ônibus e micro-ônibus. E a Jundiá está contratando borracheiro e funileiro. No Rio, a Mob Rio está com inscrições abertas para o novo processo seletivo, que visa preencher 17 vagas, distribuídas entre cargos de nível fundamental e médio completo. As oportunidades são para fiscal de tráfego, auxiliar de tráfego e auxiliar de monitoramento. O processo seletivo também reserva vagas para pessoas com deficiência. Os salários variam de R$ 2.054 a R$ 2.132, para uma carga horária de 220 horas. Além do salário, há também vale alimentação de R$ 600 e auxílio transporte. Para se candidatar, os interessados devem atender os requisitos de escolaridade e experiência exigidos para cada cargo. As inscrições podem ser realizadas de 10 a 15 de outubro, através do site oficial da Mob Rio, www.mob-rio.rio.br/vempramob, e acessar os processos seletivos abertos. A seleção vai ser feita em 2 etapas: a análise curricular e o teste prático. O teste prático está agendado para ocorrer entre os dias 4 e 6 de novembro. As vagas previstas são para preenchimento imediato, de modo que o candidato deverá estar apto para assumir no ato da convocação. No Paraná, a Grande Londrina tem vagas para eletricista. A empresa com sede em Londrina mede como requisitos: conhecimento em elétrica automotiva, habilidade no manuseio de ferramentas específicas e disponibilidade de horário. Currículos na sede da empresa, localizada na Rua José Dias Aro, 137, na Vila Recreio. Temos vagas também na Expresso Nordeste. São oportunidades para motoristas em Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu, também aqui no Paraná. A empresa pede como requisitos 2 anos de experiência com transporte coletivo de passageiros, curso IAR e exame toxicológico válido por 60 dias. Currículos no WhatsApp, DDD 44 3518 4055. A Penha também tem vagas abertas para motoristas. As oportunidades são para Curitiba e Florianópolis. Requisitos: CNHD, curso EAR e curso de transporte coletivo. Currículos no e-mail, colocando a palavra motorista no campo assunto, juliano.chagas@nspenha.com.br. E por fim, a Piracicabana tem vagas para abastecedor, lavador, motorista de ônibus e operador de serviços gerais, em São Paulo, São Pedro e Piracicaba. Currículos no site da Piracicabana, acessando a área Trabalhe Conosco. Lembrando que não adianta você enviar o currículo aqui para o canal. As vagas só vão ser obtidas entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! O final de ano traz oportunidades de trabalho no setor de transportes rodoviários, especialmente para motoristas, devido ao aumento na demanda e à falta de condutores qualificados. Além de motoristas, há vagas também em áreas como bilheteiros, vendas, marketing e segurança, com possibilidade de efetivação a partir de contratos temporários. A flexibilidade de horários é importante e os interessados devem consultar as seções Trabalhe Conosco das empresas de ônibus em seus sites e também os centros de apoio ao trabalhador. Por que a Aviação Campos Gerais de Ponta Grossa, no Paraná, e várias empresas de ônibus do país pintam seus pneus com bolinhas brancas? As bolinhas pintadas nos pneus são uma medida de segurança e também de gestão de peças. Essas marcas ajudam
na identificação de avarias, facilitando a vistoria de rotina, já que o contraste com o pneu preto torna mais visíveis os danos. Além disso, a VCG explica que danos significativos na lateral do pneu impossibilitam sua reforma, enquanto danos na banda de rodagem podem ser corrigidos com recapeamento. As bolinhas também ajudam a monitorar o comportamento dos motoristas, identificando aqueles que raspam os pneus em calçadas e meios-fios. Se alguém tinha aquela curiosidade sobre essas bolinhas, tá aí a resposta. No último dia 8 de outubro, a Caio, líder na produção de ônibus urbanos, recebeu um grupo de busólogos em sua fábrica de Botucatu. O evento incluiu a exposição de um ônibus histórico, modelo Caio Vitória, visitas aos processos de fabricação e um almoço mega especial. Os participantes, muitos apaixonados por ônibus desde a infância, interagiram com os colaboradores do Grupo Caio e puderam aprender mais sobre a empresa. Tânia Pires de Souza, gerente de comunicação e marketing, destacou a importância das visitas para fortalecer a relação com o público. Com 78 anos de história, a Caio se destaca em soluções de mobilidade e de atendimento ao cliente. Relembrar é viver. E hoje, aqui no Jornal do Ônibus, eu quero trazer para vocês 2 ônibus icônicos que rodaram pelas ruas de São Paulo nos anos 90. Primeiro, esse Buscar Urbanos 90, do extinto Rápido Zephyr Júnior. E também esse Increal Pertucci, carroceria rara de poucas unidades, em uma configuração de portas também muito rara, que pertenceu à Aviação São Bento. Bons tempos, né? Esse Urbanos aí foi um dos primeiros ônibus com elevador de cadeirantes aqui do Brasil. Olha só que bacana. Relembrar e viver, minha gente. Sempre é bom relembrar os velhos tempos. Para a gente fechar esse bloco, uma informação que o meu amigo Newton Júnior, lá da Bahia, me passou essa semana. Você sabia que a Trampolim da Vitória, é empresa lá do Rio Grande do Norte, faz parte do grupo Itamaracá? Eu particularmente não sabia. Show de bola, né? Veja a seguir as notícias das eleições. Voltamos em instantes. O governo do Rio Grande do Sul garantiu o passe livre no transporte coletivo para as eleições municipais, no dia 27 de outubro. 2 decretos foram publicados para assegurar gratuidade, tanto no sistema estadual de transporte metropolitano, tanto no sistema intermunicipal de longo curso. No transporte metropolitano, o passe livre será das 7 da manhã às 6 horas da tarde, de domingo, dia 27. E no intermunicipal, a gratuidade começa às 8 horas da manhã de sábado, dia 26, e vai até às 8 horas da manhã de segunda, dia 28. Em ambos os casos, basta apresentar o título de eleitor. Empresas de transporte serão ressarcidas pelos custos. No primeiro turno, eleitores que pagaram passagens têm direito ao ressarcimento, que pode ser solicitado pelo e-mail ao DAER, com envio de documentos comprobatórios. O governo de São Paulo informou que vai garantir transporte gratuito no segundo turno das eleições, das 6 da manhã às 8 horas da noite, em metrôs, trens da CPTM e ônibus metropolitanos da IMTU. Nos ônibus intermunicipais rodoviários e suburbanos da Artesp, a gratuidade vai ser o dia todo. A medida visa facilitar o acesso dos eleitores ao processo eleitoral. Eleições no canal Próxima Parada. Vote certo. Tem denúncias da população aqui no Jornal do Ônibus de hoje também. Um ônibus da empresa São Benedito foi flagrado circulando com a porta semi-aberta, lá no Ceará. Usuários reclamam constantemente dos casos de falta de manutenção da empresa e afirmam que isso não é nem perto de outros problemas que a companhia enfrenta.
A crise na São Benedito, minha gente, é mais grave do que muitos pensam. A empresa, neste mês, atrasou o pagamento de salários e parcelou o vale alimentação. É essa a empresa que quer assumir as operações da nova Itapemirim? Bom, pelo menos ainda, não tivemos esse caso na Suzantur. Um ônibus da Expresso União foi flagrado circulando infestado de baratas na linha Ipatinga-São Paulo. E detalhe, a empresa não realizou a troca do veículo. Relatos de vários passageiros, afirmando a prestação de um serviço ruim pela União, são constantes. Em contrapartida, a Penha, que também faz parte do Grupo Comporte, já recebe elogios pela excelente operação feita pela empresa. Na sequência, o vídeo para vocês. Comprei uma passagem no valor de R$ 317 do ônibus União, saindo de Ipatinga. Esse aqui é o portal do ônibus. Entra. Paguei R$ 317 da minha passagem pra chegar aqui e me deparar com barata, ter de matar barata, tirando do outro vídeo da barata que tava andando na minha poltrona. Olha aqui, paga no ônibus 317. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ainda eu tô errada? Isso é brincadeira? Isso é brincadeira? No Rio de Janeiro, seguem os problemas com a FAOL em Nova Friburgo. Os acidentes envolvendo ônibus velhos da empresa sem manutenção continuam frequentes. Um veículo da companhia quase invadiu uma casa no bairro São Geraldo. Na região do Galpão, um outro ônibus colidiu nesta semana. E olha, as denúncias não param. Aparentemente, a prefeitura não estaria cumprindo totalmente a sua parte no contrato de licitação e não repassando um subsídio de R$ 35 mil para a FAOL. Essa situação teria gerado um pânico na população, com medo de ficar sem ônibus nas ruas. A justiça inclusive entrou na parada, pedindo que a prefeitura pague também R$ 95 milhões para a FAOL pelos atrasos em subsídios, equivalentes aos anos de 2015 até 2020. Outros R$ 11 milhões deveriam ser pagos referentes a dívidas e impostos. A população, conforme eu disse, vive uma insegurança, acionando como transporte vans que não são regularizadas e são tão perigosas quanto os ônibus da FAOL. Apesar dos problemas, a empresa tem um plano para renovar sua frota e padronizar a operação com veículos Euro 6. Para fechar, tem um boato rolando de que a FAOL foi vendida para o mesmo grupo que gerencia as empresas Pavonense e Expresso Recreio lá no Rio de Janeiro. Eu não posso confirmar essa informação, mas tá aí a notícia para vocês. É bom a gente dar uma apurada melhor. Não sei se foi realmente vendida, mas me passaram essa informação recentemente, tá certo? Você aí tem acompanhado a nova novela das 7 da TV Globo, Volta por Cima? Eu, particularmente, cheguei a ver alguns capítulos, especialmente a parte em que mostra a Aviação Formosa, empresa de ônibus que faz parte do núcleo central da novela. Até que tem sido uma trama boa, viu? Uma das poucas da dramaturgia recente. Creio que quem não assistiu ainda vale a pena dar uma conferida. E eu até faço um questionamento para vocês, inscritos aqui do canal, especialmente aos meus amigos do Rio de Janeiro, que é onde essa novela se passa. A trama tem retratado bem a vida real? Eu, particularmente, vejo que sim, tem muita relação com a realidade. Um exemplo é aquela cena do personagem João, ambicioso por uma promoção da empresa, num cargo administrativo, e sendo jogado de escanteio por um funcionário de fora da empresa, indicado pela esposa do dono. Isso retrata muito bem casos de desigualdade em empresas de ônibus em nosso país. Pessoas que realmente são capacitadas para assumir um cargo, mas que são jogadas de escanteio por simplesmente conchavo familiar. Fora que tem também questões envolvendo um ônibus sem ar-condicionado, muitas vezes sem qualquer tipo de conforto, e outras questões. Eu creio que vale a pena conferir essa trama. Vai aqui uma informação, tá, minha gente? Essa novela está sendo gravada há um certo tempo, e logo já entra na reta final. Tanto que a TV Globo já devolveu os VIP 3 que eram alugados da Pegasus. Talvez devolveram também por outras questões, até porque parte da trama se passa na garagem da nova Cap. Falando em novelas, filmes e séries, um ônibus foi utilizado pela Netflix para a gravação de um filme em Belo Horizonte. Dirigido por Gabriel Martins, o filme Vicentina Pede Desculpas em breve estará nos cinemas.
Uma operação especial foi montada para a realização da cena, com ruas na região sendo fechadas. O coletivo usado foi o Marco Polo Torino. Nas notícias internacionais, na Elmo Expo, em Estrasburgo, na França, Domenico Nucera, presidente da Iveco, discutiu os desafios da transição para veículos de zero emissões no transporte público, destacando a meta da Europa de que 90% dos ônibus urbanos sejam assim até 2030. A Iveco anunciou também a eletrificação de sua frota de ônibus em Annonay, também na França, para produzir ônibus elétricos e modelos também a hidrogênio. A empresa planeja investir 600 milhões de euros em uma nova plataforma de veículos de zero emissão, visando fortalecer suas fábricas e centros de pesquisa. Nucera ressaltou a importância da cooperação entre fabricantes, operadores e governos, e do apoio financeiro da União Europeia para essa transformação. A seguir, as notícias esportivas. Sai o primeiro ônibus restaurado do Corinthians, e na sequência, a relação da Águia Branca com o GP do Brasil de Fórmula 1. Voltamos em instantes. Há mais de um ano, eu informava para vocês aqui no Jornal do Ônibus que a Caio iria restaurar 2 ônibus do Corinthians, conhecidos como mosqueteiros. Seriam restaurados um Caio Gaivota Mercedes-Benz O355 e um Nilson Diplomata 2.50, também Mercedes-Benz O355. Esses ônibus estiveram presentes em momentos importantes do clube desde os anos 70. O Gaivota foi o primeiro a ficar pronto, já totalmente restaurado. Em breve, o Diplomata deve ficar pronto também. Mesmo eu não sendo corintiano, eu achei muito bacana essa restauração. Ficou bem bacana. Muito boa essa parceria firmada entre o clube e a montadora Caio, que foi quem realizou essa restauração. Como diria o craque Neto, toca o hino do Corinthians, Cascão. Ficou bom demais, xará. Essa que é a verdade. Essas foram as principais manchetes esportivas desta edição. O esquema de transporte para a Fórmula 1 no GP do Brasil em São Paulo, nos dias 1, 2 e 3 de novembro deste ano, inclui várias opções. Ônibus especiais da Espétrans por R$ 4,40, trens da linha 9 Esmeralda por R$ 5,00, trens expressos da Via Mobilidade com ida e volta a R$ 30,00 e o principal, ônibus executivos da Squad Águia Branca por R$ 260,00. Os ônibus executivos saem de vários pontos e levam os passageiros até os portões do autódromo, enquanto os trens expressos partem de estações como Pinheiros e Morumbi, direto para a estação Interlagos. A CET bloqueará os arredores do autódromo, permitindo apenas a circulação de veículos credenciados. Já estamos no Outubro Rosa, e esse mês é totalmente dedicado para as mulheres. Eu sei que são poucas, mas há sim algumas mulheres que nos acompanham aqui no canal. Hoje, o meu recado vai para vocês. Se cuidem e se previnam. Esse mês é dedicado à prevenção do câncer de mama. Ir ao médico e fazer o exame de rotina é a melhor escolha. Previna-se. O câncer, ele é severo e pode matar. Falando em campanha, as empresas de ônibus seguem realizando campanhas de conscientização pelo país. Uma delas é a Real Locações, do Rio Grande do Norte, que pintou um de seus ônibus na cor rosa. Ficou bacana demais. Outra empresa que também está realizando campanha neste mês é a Aviação Águia Branca. Em apoio ao Outubro Rosa, a empresa participou da abertura oficial da campanha no Espírito Santo, transportando colaboradores e pacientes em um ônibus totalmente rosa para o evento. O tema foi Conhecimento que protege, cuidado que faz viver. A empresa realizará mais ações em outubro, como transporte para atividades de saúde em comunidades indígenas e passeios para pacientes com câncer de mama, além de atividades de conscientização com seus colaboradores. Com a proximidade do Dia das Crianças, é importante que pais e responsáveis
Estejam atentos às regras da NTT para o transporte de menores em viagens rodoviárias. Crianças de até 6 anos têm direito à gratuidade em viagens interestaduais, se viajarem no colo de um adulto. Menores de 16 anos podem viajar com parentes até o 3º grau. Mas acompanhantes sem parentesco precisam de autorização assinada pelos pais. Adolescentes a partir de 12 anos podem viajar sozinhos, com a autorização dos responsáveis. As regras visam garantir a segurança e prevenir crimes como o tráfico infantil. Os canais de denúncia são o Disque 100 e a PRF. Bom, hoje é Dia das Crianças. Data para a gente celebrar a vida de nossos pequeninos, que nos trazem alegrias em vários momentos do dia. Ser criança é viver na fantasia, num mundo divertido, cheio de brincadeiras e também de positividade, coisa que falta para muitos adultos hoje em dia. Nunca podemos deixar a criança que um dia fomos morrer e precisamos mantê-la sempre viva. Hoje, dia 12, é dia também de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Dia, inclusive, que muita gente vai rumo à Basílica de Aparecida, lá no estado de São Paulo. O movimento nas empresas de ônibus aumentou bastante nos últimos dias. Sempre é bom, né? A gente ter esses momentos de fé e reflexão em nossas vidas. Lembrando que as celebrações da Santa ocorrem em todo o país. Um exemplo é a RP Mob, em parceria com o consórcio Pró-Urbano, em Ribeirão Preto, que está disponibilizando, hoje, uma linha de ônibus especial para atender a Romaria de Nossa Senhora Aparecida, em Bonfim Paulista, distrito da cidade. Pelo menos 20 coletivos foram disponibilizados. Hoje o canal Próxima Parada celebra 6 anos de vida. Desde o dia 12 de outubro de 2018, estamos aqui, quase que diariamente, levando notícia e informação do mundo rodoviário para você. Nós que nascemos como ônibus paranaense, mostrando a busologia regional aqui de Maringá, hoje somos um dos principais canais de notícias e informações do mundo rodoviário, sempre levando para você os últimos fatos das estradas, com dedicação, imparcialidade, opinião, isenção e credibilidade. O nosso foco é você, na busca incessante todos os dias de oferecer um conteúdo de qualidade. Vamos juntos nessa caminhada, que está só começando. Obrigado a todos pela parceria e companhia de sempre. Muito obrigado mesmo, de coração. Vamos juntos. Bora ver como fica o tempo nas principais rodoviárias do país. A semana começa com a volta do calor em muitas regiões. A chuva se despede, já deixando aquela saudade. E as máximas devem disparar nos próximos dias. O nosso destaque do dia é esse ônibus Triple Decker, um TD, assim podemos dizer. É isso mesmo, um mega ônibus luxuoso de 3 andares, que roda lá no Paquistão. Ele foi fabricado na China pela montadora Yutong. Por dentro, o que não falta nesse veículo é luxo. Aqui nas Américas, o destaque vai para esse raro exemplar da Irizar, um Century com chassi Scania K380, que roda lá no Peru pela empresa Eldorado, e que tem como configuração de rodas esse padrão 8x2. Normalmente, esse tipo de configuração é usado em coletivos DDs e não em ônibus baixos. Show de bola, né? São curiosidades desse mundão da busologia no qual vivemos aqui em nosso canal. Bora pro nosso sim ou não de hoje. A nova Itapemirim tem feito um bom trabalho na retomada de linhas das antigas Itapemirim e Caiçara. Sim ou não? Fale aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. Termina aqui mais esta edição do Jornal do Ônibus. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e, claro, ative as notificações. Fique ligado aqui na programação do canal Próxima Parada e também do canal Ingabus. Uma ótima noite para você
um bom final de semana. A gente se vê. Tchau, tchau.